Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Vamos estudar pronomes, os pronomes oblíquos. Na aula de hoje, os pronomes oblíquos, tá? Então, vamos ver. Se o pronome oblíquo é um pronome pessoal, é porque ele também substitui pessoas, né? Sobretudo, a gente pode estender para coisas também, mas o princípio do pronome oblíquo é a substituição de pessoas, por isso é pronome pessoal, tá? Então, vamos lá. Os pronomes oblíquos substituem substantivos, né? Como qualquer pronome, os pronomes podem substituir os substantivos ou acompanhar os substantivos. Por isso é que eles chamam pronomes. Eles estão sempre se relacionando com substantivos, com termos substantivos, ou acompanhando ou substituindo, tá? Então, os pronomes oblíquos sempre são pronomes que substituem, da mesma forma como os pronomes retos. Eles também são pronomes que substituem, tá? Se os pronomes retos são aqueles que ocupam a função de sujeito e de predicativo do sujeito, os pronomes oblíquos são aqueles que ocupam principalmente as funções de objeto direto e indireto. Por que eu coloquei principalmente? Porque não é só. Na maior parte das vezes, vocês vão ver os pronomes oblíquos ocupando o lugar de objeto. Então, você vê lá um me ligado a verbo é objeto direto, objeto indireto. Isso é na maior parte das vezes. Mas a gente também tem circunstâncias em que os pronomes oblíquos acabam assumindo funções de complementos nominais, adjuntos adverbiais. Por exemplo, quando você tem uma frase assim, no popular, a gente diria assim, não, entre eu e ela não ficou nenhum problema. Resolvemos tudo na conversa, entre eu e ela não ficou nenhum problema. Entre eu e ela não é sujeito, porque entre é preposição. Então eu não posso dizer que esse eu está bem empregado, porque eu é pronome reto. Se o pronome reto só pode ser usado como sujeito, entre eu e ela não pode estar certo na norma culta. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que usar um pronome oblíquo e não vai ser na função de objeto, porque entre eu e ela no popular, ou entre mim e ela na norma culta, é um adjunto adverbial que traz essa ideia de reciprocidade. Então, não ficou nenhum problema entre eu e ela, tá? Outras pessoas acham que esse entre eu e ela deveria mesmo ter a função de objeto, mas não é ponto pacífico entre os gramáticos, não, tá? Então, de qualquer maneira, esse eu aí não pertence à norma culta. Nós temos que usar a forma oblíqua. Então, entre mim e ela, entre mim e ti, entre mim e você. Tá legal? Então, principalmente nas funções de objeto direto e indireto, mas não somente. Tá legal? Os exemplos. João esperou-me no estacionamento. Ora, eu não poderia dizer da norma culta, João esperou eu. Por quê? Porque o eu só posso usar em função de sujeito. Então, qual é o substituto do eu para o objeto? O me. Aí a gente tem aquelas formas me, mim, comigo para a primeira pessoa, te, ti, contigo para a segunda pessoa, se, si, consigo para a terceira pessoa. E aí a gente acrescenta o a, né? O lhe, o ele, o ela, o nos, conosco na primeira do plural, vos, convosco na segunda do plural e se, si também com eles, os, as, lhes, o se, né? O si, que também indicam o plural, tá? Então, são os substitutos dos pronomes retos nas funções que não são funções de sujeito. Então, se eu penso, João esperou eu já sei que eu não posso escrever o eu, vou buscar na forma oblíqua. Então, a forma oblíqua de objeto direto é o me. A gente poderia também colocar aqui, João esperou a mim? Não, porque não pede a preposição a, então tem que ser me mesmo. O me pode ser objeto direto ou objeto indireto. Então, vai depender de saber se ele é direto ou indireto da transitividade do verbo. Então, o verbo esperar aqui é um verbo transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa. Quem espera, espera alguém. Então, se ele é um verbo transitivo direto, o me
vai ser também um objeto direto, tá? Então, esse me aqui é um objeto direto e é uma forma oblíqua de primeira pessoa, equivale ao eu, é a primeira pessoa do singular, tá? Agora aqui, João disse me, o me é igualzinho, esse me é igualzinho a esse me aqui. Agora, eu vou dizer, ou seja, é uma forma oblíqua de primeira pessoa, igualzinho. Agora, eu vou dizer que a função sintática é igual? Não. Por quê? Porque o verbo é diferente. O verbo tem outra transitividade. O verbo esperar é transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa, espera alguém. O verbo dizer é transitivo direto e indireto. Então, quem diz, diz alguma coisa. Disse o quê? Que esperasse. Objeto direto. A quem? A mim. Então, esse me é igual a mim. Olha a preposição aqui. Então, ele não pode ser um objeto direto. Se ele equivale a mim, ele é um objeto indireto, tá? Então, embora a forma seja a mesma, seja o me, primeira pessoa do singular, e o me, primeira pessoa do singular, no primeiro caso ele é objeto direto, no segundo caso ele é objeto indireto, por conta da transitividade, tá? Dos verbos. Ó, João disse a ele que esperasse. Então, não é João, esse ele aqui não é o sujeito. Então, eu já sei que esse ele aqui, acompanhado da preposição a, é também uma forma oblíqua, tá? Então, João disse a ele, João disse-lhe, né? Então, João disse-lhe que esperasse. O lhe aqui, né, que é o que deveria estar aqui dentro, né? O lhe equivale a esse a ele, objeto indireto, tá? E aí a gente tem também a primeira pessoa do plural. João concordou conosco. Quem concorda, concorda com. Então eu concordo com ele e ele concorda com nós. E aí o com nós, na forma oblíqua, é conosco, tá? Então não é João concordou com nós. Eu não posso escrever essa forma, né? Popularmente as pessoas dizem assim, mas na norma culta não. A forma de norma culta do com mais o nós é conosco. Então, o conosco é uma forma oblíqua de primeira pessoa do plural e é o objeto indireto, tá? Esse conosco é com mais nós. O que mais eu tenho aqui? Os pronomes oblíquos nessas formas lo e no. Essas formas, no e lo, são formas que demonstram uma variação na língua a respeito do som. Então, muitas palavras na língua sofrem variações porque as pessoas acabam procurando sempre um jeito mais harmônico, um jeito mais bonito, um jeito mais fácil de falar. Então, o pronome aqui, na verdade, é só o o, ou então é só aquele ozinho lá, que é o pronome, tá? O o, ou a, o os ou as. Então, essa forma aqui pode variar para o, a, os, as, tá? Pode ser lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Quando é que eu uso, então, essa variação? Porque o o varia para a forma lo e o o também tem a modalidade no. São duas modalidades de pronome, são duas variações desse pronome. Quando é que eu uso o L, né? Quando a gente tem terminação de verbo em R, em S e em Z. Tá? Nessas terminações aqui. Aí eu vou usar o lo. Então, por exemplo, João quer rever o irmão. Quem quer rever alguém. Então, eu vou usar um objeto direto, vou usar o para substituir João. Só que a forma ficaria assim, João quer rever o. E aí, lembrando do asterisco, tá? Sempre que eu coloco esse asterisco aqui é porque não é uma forma de norma culta. Então, olha, João quer rever-o. Ora, o que aconteceu com esse rever-o que tem aí? Antigamente, o O, a forma, né, que hoje é O, era uma forma que variou do latim, que era ilum. Então, esse L já fazia parte de uma forma mais antiga. O que aconteceu? Esse R aqui acabou se transformando no som no L,
né? Então houve uma junção do som de R com o som do L anterior e o R depois acabou caindo. Então esse Lo que aparece aqui, ó, na verdade vai ser a junção desse R aqui com aquele L lá. Em termos práticos, o que vai acontecer? Quando o verbo terminar em R, ele vai perder esse R e a gente vai usar a forma lo. E não se esqueçam da acentuação. Oxítona terminada em é acentuado, tá? É acentuado. Então, se você está na dúvida de acentuação, procura a aula de acentuação, tá legal? Então, oxítona terminada em é acentuado. O R cai, a palavra fica oxítona, vai levar o acento e o pronome é o lo. A mesma coisa aqui, olha, fiz o exercício. Se eu quiser transformar o exercício, que é o objeto, em um pronome, eu vou usar o, né? Se fosse os exercícios, seria os. Se fosse fiz a revisão da matéria, seria o a. Fiz as revisões, as, tá? Então, como é que ficaria essa substituição do exercício pelo o? Ficaria assim, ó, fiz o. Você fez o exercício, fiz o. E aí, né, isso não ficou bom, as pessoas não gostaram, enfim, ficou parecendo o verbo conjugado errado. E aí, o que aconteceu? O Z vai cair e o L vai aparecer, tá? Então, quando o verbo terminar em R, em S ou em Z, a gente vai tirar esse R, esse S e esse Z e vai acrescentar a forma lo do pronome oblíquo, tá? A forma no vai aparecer nas terminações em nasal. Então, quando a gente tiver terminação em som nasal, ou no ditongo ão, estão, estarão, tá? No ditongo ei também estarei, ou nas terminações nasais ou nas terminações de ditongo. E na terminação nasal do AM, né? Estavam, ficam, nessa terminação, então, nasal, tá? Na de ditongo também, mas sobretudo nas terminações de nasal. Então, olha, receberam os irmãos com carinho. Eu vou substituir os irmãos por os. E aí, como é que ficaria a forma? Receberam-os com amor. E aí, receberam-os. O que aconteceu com essa nasal, com esse som nasal aqui do M? A nasal contaminou o pronome. E aí, ó, o som nasal acabou acrescentando o N ao pronome os. Então, receberam-nos é a mesma coisa que receberam os com carinho. Só que existe essa extensão de nasalidade. Agora, é claro que isso criou um problema. Por quê? Porque esse nós também é a forma de nós, tá? Então, cria uma ambiguidade se a frase estiver solta, né? Receberam-nos com carinho, receberam nós com carinho ou receberam eles com carinho? O contexto vai ter que definir quem é o nós. Se o nós é só o os, com o som, o N de nasalidade, que aí é o eles, ou se o nós é o nós inteiro e é o nós, tá? Então, essa ambiguidade, o contexto tem que desfazer. Se o nós se refere a nós, ou se o nós se refere a eles. E aquele N como som de nasalidade. Tá legal? O que mais eu tenho aqui? Os objetos, a observação. Os objetos diretos de terceira pessoa, que é aquilo que a gente já veio falando, né? Então, nós temos objetos de terceira pessoa diretos e objetos de terceira pessoa indiretos, exclusivamente, tá? Então, por exemplo, nós já falamos do me, lá no começo da aula. O me, a mesma forma do me, do te, do se, esses pronomes podem ser diretos, objetos diretos ou objetos indiretos. Mas existem pronomes que são exclusivos de transitividade. Ou eles são objetos diretos ou eles são indiretos. Então, o a, o os e o as vão ser sempre objetos diretos. Sempre. Então, o me pode ser direto ou indireto. Eu tenho que ver a transitividade do verbo.
o a, o os e o as, eu não preciso perder tempo vendo a transitividade do verbo. Eles são objetos diretos, sempre, tá? Então, eles são objetos diretos exclusivamente. Nunca os encontraríamos daquela forma. Nunca encontraríamos eles. Ó, objeto direto. Pronto. Sempre. Tá? A quem encontra alguém. Pronto, eu posso, pela transitividade, também ver que esse os é direto. Mas eu nem preciso perder esse tempo. E num concurso, o tempo é uma coisa muito rara, né? Então, o que a gente puder economizar de tempo é bem melhor, né? Os objetos indiretos de terceira pessoa são o lhe e o lês. O lhe no singular, a ele, o lês no plural, a eles. Tá? Então, mostro-lhe a casa quando quiser. Mostro a ele, mostro a ela quando quiser. E aí a gente tem a forma de objeto indireto. Tá? Agora, esse pronome lhe, os pronomes... não o a, o os e o as, que são objetos diretos. Mas a gente tem os outros pronomes todos, o me, o te, o nos, o lhe, eles podem ser usados com o valor de posse. Tá? Então, o lhe vai ser sempre objeto indireto. E aí, com valor de posse, o me, o te, o se também vão ser objetos indiretos, tá? Então, se você perceber que aquele pronome tem um sentido de posse, você já sabe que ele é objeto indireto, tá legal? Então, olha só, beijou-lhe a testa com amor. Eu não posso pensar, beijou a testa dela? Beijou a testa dele? Posso. Então, esse lhe aqui, ele tem sentido de posse. A gramática vai entender assim, beijou a ele a testa, ou beijou a testa nele. Ela vai entender como objeto indireto sempre. Então você viu lá, beijou-lhe a testa, beijou a sua testa, beijou a testa dele. Pronto, tem esse sentido de posse. Na lata, já sabe, objeto indireto, acabou. Tá? Então o lhe, objeto indireto. Tá legal? A gente já viu que o lhe é exclusivamente objeto indireto. Então, se eu tenho um beijou-lhe aqui, eu já sei que ele é objeto indireto. Equivale em sentido a beijou o quê? A testa dele ou a testa dela com amor. Então, reparem, se a gente escreve o seu, beijou a sua testa, beijou a testa dele, seu e dele são pronomes possessivos, são adjuntos adnominais, tá? Mas se eu uso a forma oblíqua, ele é objeto indireto. Ah, mas o sentido é igual, a função sintática vai ser igual? Não. Sentido é uma coisa, função sintática é outra. Então, o sentido pode ser igual, o sentido de posse aqui, o sentido de posse aqui. Mas o lhe, pronome oblíquo, é objeto indireto. O pronome possessivo vai ser o adjunto adnominal. Tá legal? Outra coisa. Deixa eu puxar para aqui. O pronome oblíquo não substitui o pronome de tratamento. Gente, isso é importantíssimo, tá? Pronome oblíquo não substitui o pronome de tratamento. Então, é muito comum no termo popular, por exemplo, antes do popular, eu digo assim, olha, eu lhe disse que João viria. Esse lhe significa a ele, sempre lhe significa a ele. Lhes significa a eles. Então, quando eu digo eu lhe disse que João viria, significa que eu disse a ele que João viria, tá? Então, esse lhe daqui é o a ele de lá, tá? Mesma coisa aqui, eu disse a você que João viria. Esse ele aqui é o você? Não. Por quê? Porque quando a gente usa um pronome de tratamento, a gente está diante da pessoa. Quando a gente usa um pronome reto, o ele, a gente não está diante da pessoa. Ele é a pessoa de quem se fala. Então, quando a gente diz, eu disse a ele que João viria, eu não estou na frente desse ele. Agora, quando eu digo, eu disse a você que João viria, eu estou na frente do você. Então, o você indica a pessoa com quem se fala, o interlocutor. E o lhe indica a pessoa
de quem se fala. Ele, é o outro. Então eu não posso substituir o lhe, eu não posso botar o lhe no lugar do você. Não posso. Tá? Então, na norma culta, não faz parte da norma culta frases que são até muito regionais, como o eu lhe amo, eu lhe quero muito bem, querendo dizer, eu amo você, eu quero muito bem você. Não pode. Quando você diz para alguém, eu lhe amo, quer dizer, eu amo a ele e não a você. Tá? Na norma culta, esse lhe aqui não pode ser usado, não. Você tem que dizer, eu amo você e não eu lhe amo. Quando você diz, eu lhe respeito muito, você chega para a pessoa, né, e fala, não, eu lhe respeito muito. Ué, você respeita a ele e você não respeita a pessoa com quem você está falando? Esse lhe não significa a pessoa com quem você está falando. Então, o lhe não significa você. O lhe significa a ele. Tá? Então, muito cuidado. O uso do lhe no lugar do você é registro popular, não é norma culta. Então, se vocês tiverem uma questão de concurso, marcar desvio de padrão, e tem lá a pessoa dizendo para o outro, eu lhe respeito muito, eu lhe quero muito bem, não é norma culta, não. Tá? Se esse lhe significar você, tá errado. Tá bom? E, finalmente, a gente tem aqui o pronome lhe, que, claro, só substitui pessoa. Ele é um pronome pessoal oblíquo, né? Outros pronomes, o a, o os e o as, podem ser usados para pessoas e para coisas, né? Então, eu escrevi o livro, eu escrevi o, pode ser usado. Agora, o lhe não. O lhe e o lhes só substituem pessoas. Lhe significa a ele, a ela. E o lhes, a eles, a elas. Então, se eu digo assim, João assistiu ao filme. Ao filme não é pessoa. Eu não posso escrever João assistiu-lhe. Não posso. Tá? Tá errado. Eu não posso escrever isso daqui. Eu vou ter que dizer João assistiu a ele. A forma oblíqua vai estar aqui. Ele, aqui, é um pronome oblíquo. A gente já sabe disso. Mas esse a ele não pode ser substituído por lhe. Então, se a gente estiver no concurso, atenderia a prescrição gramatical a substituição da forma a ele pela forma lhe? Não. Só posso substituir pelo lhe se for pessoa. Disse a ele que viria. Disse-lhe. Tá bom. Então, o lhe não substitui outro termo que não indique pessoa. Tá? Se for pessoa, você pode usar o lhe. Se for coisa, objeto, enfim, não pode não. Tá legal? Então, até a próxima.